Bem-vindos a todos a essa aula do Teravestibulares. Comigo, Rodrigo Eberhardt. Teremos então a série Linguagens, aula 5, www.teravestibulares.com.br. Bom, primeira coisa que eu indico a vocês é leitura diária. Querem aprender linguagens, códigos e suas tecnologias? Linguagem, tem que treinar todo dia. Vamos estudar firme e forte, tá? Leitura diária. Tem que ler todo dia. Vamos lá. Dado o conselho, começamos a aula. Vamos lá. Além da leitura diária, hoje teremos então a noção de diferenças nas linguagens. As várias linguagens. Ok? Uma aula curta, direta e precisa. Bom, existem diferentes códigos. Esses códigos, como a gente viu na outra aula, os diferentes códigos têm a ver com os diferentes significados, com os diferentes signos, que têm significados diferentes. Os diferentes sintaxes. Sintaxes são como são coordenados esses códigos. E as diferentes linguagens que vão englobar os dois aspectos. Então, a linguagem influi nos dois, códigos e sintaxes, e vão ter então diferenciações nas linguagens. Vamos começar então falando da arte, que é uma linguagem também, como a gente viu na outra aula. Então, diferentes concepções artísticas, culturais, estéticas, associação de linguagens. Então, vamos lá. Existe também um tipo de associação entre as linguagens, visual e verbal. Então, quando a gente associa esses dois códigos, o visual, e o verbal das palavras, a gente pode ter como exemplos histórias em quadrinhos, linguagem verbal e visual. Nós temos também o cinema, propaganda, televisão, TV, a linguagem então áudio, verbo, cinético, visual. Então ela tem sons, áudio, quer dizer som, é isso que eu estou fazendo agora, um vídeo, Tem verbal, que eu estou falando, verbal, tá? Cinético, porque tem movimento, essa aula não deixa de ser isso, e visual, como a gente já viu, que tem o quê? Imagem. Tá bom? Vamos lá. Revistas. Eu adoro. Jornais também. Então a linguagem é o quê? Verbo visual. Então verbal e visual. A linguagem verbal das palavras. Visual com imagens. Pode ser no singular também. Texto, fotos, gráficos, etc. Tá? Isso, revistas e jornais. Televisão é áudio, cinema, tudo mais. Essa aula de hoje, áudio, verbo, cinética e visual. Beleza? Bom, a informática, softwares, a internet, é verbo, visual, basicamente. Áudio, verbo, visual. Nesse caso, a gente tem aqui áudio, verbo, visual e cinético. Nossa aula mistura os quatro. Por isso que é importante as aulas de videoaula. Tem tudo, completa. Vamos lá, meus queridos, continuando. Que coisa linda falar disso. Eu adoro a linguagem. Dança, eu adoro. Uau! Adoro dançar. Adoro. Muito bom. Confesso, pagodinho, forró. É bom demais. Linguagem, cinético, visual. Movimento e visual. Cinético quer dizer em grego o quê? Movimento. Por isso cinema. Cinema quer dizer o quê? Fotos em movimento. Visual, imagens. Fácil, né? Recapitulando então. Recapitular o que a gente viu. Vimos então diferentes concepções artísticas, estéticas, culturais. Associação de linguagens, quando se associam
uma ou mais se ligam. Cinema, propaganda, televisão, a TV, a linguagem, então, áudio, verbo, cinética, visual. Revistas e jornais, então verbo visual, texto, foto e gráficos. Então, verbal e imagens. Informática, alguns softwares, dependendo dos softwares. Verbo visual. No nosso caso, temos então as videoaulas, que vão misturar conceitos áudio, verbo, cinético e visual. O que é muito legal. Tá bom? Vamos continuar tendo a noção de linguagem. Vamos continuar. Então agora, falando de linguagem, existem códigos, que são sinais para estabelecer significados, signos, né? A gente já viu. Para estabelecer então uma comunicação. Tá? É isso que eu faço com vocês aqui na aula. Sintaxes. Bom, antes disso, a gente tem a linguagem, como a gente já viu, visual e verbal. As palavras e imagens. As sintaxes, falem comigo, sintaxes. As sintaxes são, então, formas de coordenação, de organização desses códigos. Aí você tem uma sintaxe, um conjunto de regras, um conjunto de palavras específicas que vão gerar. Então, o modo de organização da linguagem é chamada sintaxe. Bom? Beleza? Maravilha! Então, para você compreender a linguagem, leitura tem que ser o quê, gente? Vamos, gente! Diária! Tem que ler todo dia, você não vai penar na hora do Enem, porque o Enem tem 180 questões, um dos maiores vestibulares do mundo. Então não é brincadeira. Não estou querendo assustar, estou só batendo a verdade, a real. Estou falando a verdade. Então, a leitura, isso aqui é fácil, não é tão difícil, né? Das diversas linguagens, então a leitura das diversas linguagens necessita-se por parte do leitor, então do lado do leitor, precisa ter conhecimentos dos seus códigos, seus sinais, signos, né? Seu modo de organização, a sintaxe. E sempre o conhecimento, então, de mundo. Então é isso que é a leitura. A leitura, então, é isso. Necessidade do leitor de conhecer seus códigos, seus sinais, seu modo de organização, sua sintaxe. E sempre o conhecimento do mundo. Então vamos lá. Por isso a leitura deve ser diária. Toda a vida da gente. Para entender o mundo. Revistas, aulas, videoaulas, jornais, livros, anúncios e tudo mais. Sites, qualquer tipo de linguagem. Ok? Bom, existem vários tipos de linguagem. Veja só essa da Mafalda. Mafalda eu coloquei porque cai muito no Enem. Então, Mafalda do Quino. Cartunista argentino de primeira linha, dos melhores do mundo. Vamos lá, ó. Eu teu papá, liberdade, em que pensa votar nas próximas eleições. Cala-te, anda com uma cara ou infeliz. Ainda não se decidiu por nenhum candidato? Sim, decidiu-se. E anda com uma cara infeliz? Por quê? Pensa que esse candidato vai perder? Não, pensa que vai ganhar. E anda com uma cara infeliz. Não compreendo o teu papa. Liberdade, ó pai, né? Liberdade, sabe em que votar nas próximas eleições? Pensa que esse candidato vai ganhar. Não está satisfeito? Não anda com uma cara infeliz. Mas por quê? Talvez suponha que não vão deixar o candidato governar. Às vezes supõe. Isso então anda com uma cara. Outras vezes supõe que sim, que vão votar e deixar governar. E também anda com uma cara infeliz. Mas bolas, se tanto incomoda esse candidato, por que o raio não se lembrou de votar num dos outros? Lembrou-se, andava com uma cara infeliz. Bom, tá aí a charge do Quino
foi traduzida, né? Além do espanhol da Argentina. Bom, e aí as diversas linguagens, por exemplo, aqui o quino, na quinoterapia. Então vamos lá ver, vou deixar vocês verem. Diminuir um pouquinho, mas vai ficar muito pequeno. Vamos lá. Então vamos visualizar aqui. Olha lá, eu vou ficar em silêncio. Está com medo da poluição, né? Vai ao médico, o médico receita o remédio, fica desesperado, vai depois à drogaria, pede o remédio, preocupado ainda com a poluição das cidades, a poluição das fábricas, né? Estava lá produzindo, e é a própria fábrica do remédio. Então quer dizer que a própria indústria produz o seu remédio. Então há uma contradição aí, né? Uma coisa muito louca, né? Bom, interessante, falando então da venda indiscriminada de remédios para curar uma coisa que a própria indústria faz. Legal. Bom, aqui as revistas que eu recomendo a vocês lerem, National Geographic, a Veja, a Época, isto é, tá? Aqui falando da Veja, Marina, na Época, denúncias. Aqui falando da conquista da Lua, pondo os poemas contra os ditadores aqui no Brasil, os militares tirando sarro. O jornal punha poemas em japonês, em várias línguas, que não tinha assunto, que a ditadura pegava no pé, né? John Kennedy assassinado, e aí vai. Renan diz que fica na presidência do Senado. Aqui uma figura conhecida. Mensalão, cortina de fumaça, e aí vai. Melhor professor do mundo, 2012, considerado, Khan, grande chapa aí, grande idealizador dessas aulas com fundo preto. O Império Vulnerável, Torres Gêmeas, Big Bang da internet, né? Questão da água, biocombustíveis, Mar não tá para peixe, aí, revistas maravilhosas como a National Geographic. Recomendo a todos lerem, terem pelo menos uma vez. Aqui o maior cientista brasileiro, Nicoleles, né? Está entre os 10 mais cotados para o Prêmio Nobel. Ele trabalha com a interface máquina-cérebro. E aí vai. Diversas. Aqui, dando alguns conselhos. E aqui existe também o poema código. Não sei se vocês já viram. Uma forma de linguagem, então, visual, verbal. Veja lá. Aqui, ó, veja esse poema do José de Arimateia Soares Carvalho, Pirapora, Minas Gerais. Fome. Olha lá o poema. Mundo, homem, fome, fome aumentando, morte. She, ela, heptalaminion. S de serpente, H de homo, E de Eva. He, ele. And, e. She, ela. Ele e ela. Tudo misturado. Muito legal, né? Ó, he, she. Legal, né? Ele e ela. Um S unindo os dois. Migração, migração, migração. Né? Muito legal. Mostrando então o poema. Aqui em forma de cruz, né? Amor, tenho. Parece temo, né? Amor, temor, temor, temorte. Morte misturada, né? Uma criatividade artística. Bom, então tá aí a nossa videoaula mostrando um pouco das linguagens, para vocês terem ideias das linguagens. Então, as revistas e jornais têm uma linguagem o quê? Verbal, verbo, visual. Que eu recomendo todo dia vocês fazerem isso, tá? Isso é importante. Ó, o Penta, Ronaldinho, 2002. E aí vai. Então, em cartoons e tudo mais. Então, leiam, porque o Enem é uma maratona de leitura. Grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Leiam. Leitura é diária, por favor. Ok? Um grande dia para vocês. Boas aulas. Até mais. Tchau, tchau. Leiam.